Então, vamos ler, irmãos, primeiro Êxodo 29, do 4 ao 7. Eu vou ler o 4, os irmãos leem o 5, eu leio o 6 e nós lemos juntos o 7. Amém? Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. A igreja, o 5. Seis. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. O 7. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Apocalipse 7. Nós vamos ler o verso 9, o 13 e o 14. Eu vou ler o 9 e os irmãos o 13 e lemos juntos. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. A igreja. Juntos, 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Amém, irmão? Nós vamos depois mostrar em Apocalipse que tem dois tipos de vestes. Estes que nós lemos agora foram limpos, né, depois da grande tribulação. Então, que nós não precisemos passar por essa parte aí, amém? Que a gente, antes disso, já esteja com as nossas vestes brancas. Porque esses, para serem purificados, precisaram passar pela grande tribulação. E a igreja, né, não vai passar em nome de Jesus. O texto áureo está em Eclesiastes 9, 8. Vamos ler juntos? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, 8. A gente já está tão habituado a ler o texto e o versículo. Tá certo. Opa. O objetivo dessa lição, irmãos, vamos lá, entender o significado de manter as vestes espirituais puras e irrepreensíveis. E nós vamos fazer essa comparação com as vestes dos sacerdotes. Compreender que somente por meio do sangue de Jesus, que ficou com letra minúscula, é possível alcançar a verdadeira purificação dos pecados. Reconhecer o nosso papel como sacerdotes espirituais, zelando pela integridade e pureza das nossas vestes diante de Deus. Amém? Então, o mais importante é isso aí, a gente entender o nosso papel como sacerdote. Hoje não tem os sacerdotes e as vestes do Antigo Testamento que nós vamos ver aí, mas nós, com as nossas vestes, com as nossas atitudes, com o nosso falar, né, com as nossas ações, somos sacerdotes no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho. E aí a gente vai entender isso aí um pouquinho mais para frente. A introdução, irmãos, na revista, diz assim. Eu vou até esclarecer uma coisa para os irmãos. Essa aula é bem grande, porque o pastor, né, que escreveu, ele fala de cada veste, cada parte da veste. Então, só que a revista está bem explicadinha. Então, eu vou ler na revista, porque é uma veste bem cheia de detalhes, e vou mostrar para vocês. Então, muita coisa nós vamos lendo, porque a revista está bem
explicada, tá? Então, a introdução aqui diz assim: as vestes sacerdotais simbolizam a pureza necessária para estar diante do Altíssimo, refletindo Cristo como sumo sacerdote que cobre os crentes com a sua justiça. Tá? Então, ela simboliza Jesus em nós, né? Com a sua justiça, com a sua pureza. Outra coisa que diz ali na revista: Arão e seus filhos foram separados para ser sacerdotes, para servir a Deus. Eles foram separados por Deus. Está lá em Êxodo 28:1, para servir a Ele. Tá? E aí uma explicação que até o pastor deu lá na Bereana, que muitas das vezes a gente se confunde um pouco. Que ele fala, todo sacerdote tinha que ser levita, porque tinha que ser da tribo de Levi. Mas nem todo levita era sacerdote. O que isso significa para nós hoje? A tribo de Levi fala da igreja. Todos nós somos levitas na casa do Senhor. Vocês sabiam disso? Levita não é só quem canta não, irmãos. Levita é quem faz todo o trabalho. O obreiro é levita, o pastor é levita, as irmãs que oram são levitas. Os levitas auxiliavam os sacerdotes. Então, todos nós que estamos aqui auxiliando na obra do Senhor, somos levitas, trabalhadores da casa do Senhor. Porque aqui, ó, a ocupação dos levitas era servir, mas nem todos vão ser pastores, certo? Nem todos serão sacerdotes, mas para ser sacerdote tinha que ser levita. Então, para ser pastor, primeiro tem que trabalhar na obra do Senhor. Então, a gente vai entender aqui que através desse estudo das vestes, tem um caminho para chegar a ser um sacerdote. Tem uma preparação, tem um revestimento, tem uma purificação para depois chegar na unção. Foi assim no Novo Testamento e é assim hoje. Amém? As vestes sacerdotais, símbolos de santidade e serviço. E aí eu trouxe essa figura, irmãos. Essas vestes aqui são do sacerdote e ali do sumo sacerdote. E aí até o pastor usou ele falou, irmãos, eu vou usar uma analogia aqui muito simples para vocês entenderem a diferença. Ele falou, é uma comparação muito simples, né? Porque a gente não... Jesus, o Senhor, estão muito acima disso. Mas ele falou o seguinte: o astronauta ele tem 2 tipos de roupa. Ele usa uma roupa quando ele está dentro da espaçonave, né? É o sacerdote. Essa roupa aqui, por exemplo. Mas quando ele sai para a atmosfera, né, o astronauta, ele precisa de uma roupa mais aprimorada, de uma roupa mais específica. E aí, simbolizando aqui o sumo sacerdote. Então, é um preparo. A roupa do sumo sacerdote é muito mais aprimorada, muito mais detalhada, porque o sumo sacerdote era o único naquela época que entrava na presença de Deus. Então, ele fez essa comparação aí da diferença da roupa. Tá? Então, o sumo sacerdote, ele podia usar essa veste, mas quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que botar essa roupa. E aí a gente vai entender a simbologia de cada parte aí dessa roupa. E se eu errar em alguma coisa, irmãos, não me perdoem que eu não sou expert, né? Eu estou aprendendo igual vocês. Mas a gente estuda para poder trazer aqui, né? A importância das vestes. Os sacerdotes vestiam trajes santos que refletiam a santidade e o caráter de Deus. Então, eram roupas santas, não era qualquer roupa, era uma roupa especial. Está lá em Êxodo 28, 2, 3. E essas vestes apontam para Cristo. Está lá em Hebreus 7, 25. As vestes do sumo sacerdote eram repletas de simbolismo. Falam de santidade, responsabilidade do ofício, a relação entre Deus e o seu povo e o papel redentor
e de intercessão de Cristo. Então, esses são os simbolismos das vestes do sumo sacerdote, que fala para nós também, né, irmãos? De santidade, responsabilidade em fazer a obra do Senhor, né, termos um relacionamento com Deus, né, e o papel de Cristo. Cristo que intercede por nós, porque o sacerdote entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo. E hoje Jesus é o nosso intercessor. O sumo sacerdote usava uma roupa para entrar no átrio e uma para o lugar santo. Já falei sobre isso, né? E o lugar santo fala da igreja. Então, nós, quando entramos na casa do Senhor, também estamos entrando num lugar santo, né? Que nós possamos lembrar disso, porque hoje, né, nós não estamos mais lá no Velho Testamento, mas esse lugar ainda é santo, porque a presença do Senhor está nesse lugar. Então, hoje não se fala muito em roupas, em trajes, né, em usos e costumes, mas no nosso coração a gente tem que lembrar, o lugar que eu estou entrando para adorar é santo. Aí até o pastor, né, foi o pastor Ronaldo, que é o líder da EDP, né, ele que deu essa bereana, aí ele fez um comentário pessoal dele, tá? Eu vou reproduzir. Ele falou, eu fico muito espantado quando pessoas entram em determinados lugares. Por exemplo, ele falou, vão a um velório de bermuda. Porque dá a sensação que está desrespeitando, essa foi a fala dele, tá? Estou só replicando, que está desrespeitando o morto, né? Então, não é em qualquer lugar que você entra de bermuda. Ele deu esse exemplo. Então, que nós possamos lembrar, né? Do lugar que nós estamos, a casa do Senhor, é um lugar santo. Amém? Não que aqui tenha essa proibição. As pessoas vêm visitar, até vêm de bermuda. Mas nós lembrarmos que estamos num lugar santo, na presença do Senhor. Amém? E aí agora, irmão, nós vamos ver assim muito rapidamente algumas partes dessa veste, tá? Que a revista fala. E aí nós já estamos lá no item 1, que vai falar, ó, das vestes do sumo sacerdote. O 1.2 fala da túnica branca, o 1.22, o manto do éfode, o 2.3, o éfode e as pedras de ônix. Ó, conforme eu for falando, você vai identificando aí, por favor. O 1.3 fala do peitoral do juízo e o ministério da intercessão. Aí 1.31 fala das 12 pedras do peitoral. Então, aqui, ó, peitoral do juízo. E o ministério da intercessão. 1.3.2, Urim e Tumim, também estão ali, nós vamos falar rapidamente. E o 1.4 fala da mitra e a lâmina de ouro. E aí o pastor Ronaldo acrescentou mais, que não está aqui na revista, e eu acrescentei também, para falar muito rapidamente sobre o cinto. Tá? Então, nós vamos falar aí rapidamente sobre esse. É a mesma figura, só que com uma resolução um pouco melhor, mas aí eu botei as duas, porque uma traz os textos, se você quiser, né, um estudioso bem aprimorado, que aqui não dá para isso tudo, você pode ir lá nessas referências bíblicas aí, que vai ter sobre cada uma dessas partes. Amém? E aí vamos falar no 1.2.1, a túnica branca. Eu vou ler aqui, tá? Se vocês quiserem acompanhar na revista. A túnica de linho branco, usada pelo sumo sacerdote após o ritual de purificação, simboliza a justiça dos crentes. Cobrindo os braços e as pernas, essa veste representava a pureza exigida por Deus. Tanto o sumo sacerdote quanto os demais sacerdotes usavam-na, refletindo que a verdadeira justiça só pode ser alcançada se nos revestirmos da pureza de Cristo. Então, ó, essa veste, tanto que eu falei, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinham que se cobrir até os pés, né, para esconder a nudez e falando da pureza.
Claro que nós não precisamos, né, irmão? Nós não somos da igreja do véu, né? Nem da igreja aquela igreja do roupão, mas falando de pureza, e muito mais de pureza de coração. Muito mais. Porque muitas das vezes as nossas vestes podem estar de um jeito e o nosso coração, né, não está puro. 1.2.2, o manto do éfode. Aí, essa parte de cima aí, tá? Colorido, é o manto do éfode. 1.2 diz assim, ó. Sobre a túnica, o sumo sacerdote vestia o manto do éfode, feito de tecido azul e sem mangas, com romãs bordadas em azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro nas orlas. Está tudo lá, conforme vocês estão vendo na figura. As campainhas soavam enquanto o sacerdote se movia no santuário, permitindo ao povo acompanhar com reverência seus atos diante de Deus. E aí tem um acréscimo aqui do professor. O silêncio dessas campainhas indicaria a sua morte, a morte do sumo sacerdote. E aí até, irmãos, uma curiosidade, né, que foi falada lá. Não sei se vocês já ouviram dizer, em algum estudo bíblico, né, alguma aula que você teve, que se o sacerdote estivesse morto, ele tinha uma cordinha para ele ser puxado. O pastor falou que isso é mito. Não tem isso na palavra, né? Não tem isso na palavra. Então, o pastor Ronaldo falou sobre isso. As campainhas é que determinavam. Se o sumo sacerdote estivesse se movimentando ali dentro, a campainha estava balançando, ele estava vivo. Mas se as campainhas não estivessem tocando, era sinal de que ele foi morto ali na presença de Deus. Então, não tinha cordinha para puxar, né? Então, a gente aprende a cada dia aí vindo a EBD. Então, ó, as cores azul, branco, vermelho e púrpura significa que temos a presença do Senhor, a santificação, a remissão e a glorificação em Cristo. Cada uma dessas palavras aqui, irmãos, é um simbolismo, tá? Azul significa a presença do Senhor. O branco, a santificação. O vermelho, a remissão dos pecados. E púrpura, a glorificação em Cristo. Então, que nós possamos nos revestir com essas bênçãos aqui do Senhor em nós. Amém? O éfode e as pedras de ônix. Vou ler aqui na revista primeiro, é 1.2.3. Diz assim, ó, o éfode era semelhante a um avental feito de linho fino, entremeado com fios de ouro, azul, púrpura e escarlata, sendo uma obra esmerada. Ele era preso por suspensórios de ouro nos ombros e cingidos por um cinto trabalhado no mesmo material. Nos ombros havia 2 pedras de ônix, fixadas em ouro, com os nomes das 12 tribos. Então, ó, ali nos ombros tinham 2 pedras de 6 lados, 6 tribos, e de 6 lados, outras 6 tribos. Falando para nós, ou fala para nós hoje da igreja, representa a igreja, né? As 12 tribos fala das igrejas. Você vê que são várias igrejas, várias denominações, mas todas nós estamos sendo carregadas pelo Senhor, né? Sendo levado nos ombros. Então, aqui diz assim, ó, cada vez que o sumo sacerdote entrava no lugar santo, ele carregava simbolicamente o povo de Deus sobre os seus ombros. Jesus suportou em seus ombros todo o pecado da humanidade. Amém? Esse é aí o significado dessa parte da roupa do sacerdote. E aí está lá na revista, na página, a minha aqui é 43, eu não sei dos irmãos. Diz assim, ó, lá no cantinho da revista, o éfode com suas cores correspondentes ao véu, a porta do santuário
e a porta do pátio simboliza Cristo em seu papel de mediador. Assim como o éfode era usado pelo sumo sacerdote para interceder pelo povo, Jesus, nosso sumo sacerdote, intercede por nós junto ao Pai, carregando sobre si as nossas necessidades. Amém? Então, Jesus hoje carrega sobre si as nossas necessidades. O peitoral do juízo e o ministério de intercessão. 1.3. Eu vou ler aqui rapidamente o que diz na revista. O éfode sustentava sobre o peito uma bolsa quadrada, conhecida como peitoral do juízo. Está lá, é aquela bolsa quadrada com as pedras coloridas. Está em Êxodo 28:30. Ela era feita do mesmo material do éfode, as 4 cores, né? Era presa por correntes douradas nos olhais de ouro das ombreiras e amarrada ao cinto com um cordão de pano azul. E aí, qual é o simbolismo desse peitoral? Aqui também tem as 12 pedras. Está vendo, irmãos? As mesmas, né? Os mesmos nomes que estão escritos em cima estão escritos aqui nas 12 pedras, as 12 tribos. E aí, o significado é que Jesus, além dele nos carregar, né, nos ombros, o nosso fardo, né, as nossas imperfeições, ele também nos carrega em seu peito, em seu coração, né? Ele conhece o nosso coração, ele sabe as nossas necessidades e intercede por nós. Então, olha o detalhe, né? A riqueza de detalhes falando de Jesus. Ao mesmo tempo que ele suportou as nossas dores, os nossos pecados, ele nos leva, cada um de nós, individualmente, ele nos conhece, um por um, né? Tanto que aqui tem também o nome de cada tribo, né? Significando que o Senhor, ele conhece cada um de nós individualmente, nos conhece pelo nome, ele sabe cada oração e cada necessidade individual da sua igreja. 1.3.1, as 12 pedras, né? Já aqui uma figura um pouquinho melhor. As pedras simbolizam a igreja com a sua diversidade de dons, também fala sobre isso, tá? Também significa isso. E aí diz aqui na revista, o peitoral possuía 4 fileiras com 3 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. As pedras simbolizam a igreja, propriedade peculiar de Deus, na qual cada membro é conhecido pelo nome. As diferentes pedras refletem a diversidade de dons, todos manifestados pelo mesmo Espírito. Assim como, aí eu coloquei ali na outra, assim como o sacerdote carregava o nome das tribos, Cristo intercede por nós diante do Pai. Amém, irmãs? Irmãos, nós temos esse privilégio, né? E Urim e Tumim também estão lá na roupa do sacerdote. E o significado de Urim é luz e de Tumim, perfeição. Também são símbolos de Jesus, né? Que ele é a nossa luz, o caminho certo. Essas pedras eram usadas no Novo Testamento para o povo saber a vontade de Deus. O sacerdote, né? Eles consultavam ao Senhor através dessas pedras. E hoje, né? Hoje, qualquer decisão que nós formos tomar, a gente pergunta ao Senhor, né? Aquela decisão difícil, aquela situação que nós estamos apreensivos. E como a gente entende, né? Qual a resposta do Senhor? Porque não tem a pedra para dar a resposta. A paz que vem nos nossos corações, né? A paz que o Senhor nos dá para determinadas situações que a gente pergunta para Ele, isso é uma luz, é uma resposta, né? Quando a gente já tiveram essa experiência, né? Você pergunta algo para o Senhor e quando aquilo que você quer fazer te traz paz, você entende que
é a direção do Senhor. Agora, quando a situação fica turbulenta, complicada, você vê que ali até as cores, né, representam isso aí. Luz e perfeição. Amém? A mitra e a lâmina de ouro. Era o que o sacerdote usava na cabeça. Tá lá no 1.4. Diz assim: os sacerdotes usavam uma mitra de linho fino ao redor da cabeça. No caso do sumo sacerdote, essa aqui é do sumo sacerdote. Tá? O do sacerdote era só o pano branco, de linho fino. O sumo sacerdote tinha também a lâmina de ouro presa por uma tira azul, com a inscrição Santidade ao Senhor. Então, ali está escrito, Santidade ao Senhor. Esse detalhe ressaltava a exigência constante de Deus pela santidade de seus sacerdotes e do seu povo. E aí eu coloquei aqui, que essa mitra e essa lâmina simbolizam a submissão a Deus e santidade a Ele. E que Ele está no controle dos nossos pensamentos, né? A armadura de Deus, lá em Efésios 6, fala do capacete da salvação, né? Então, os nossos pensamentos, se a gente nos revestir do capacete da salvação, os nossos pensamentos vão ser voltados para Cristo, vão ser voltados para a certeza da salvação. Então, quando a gente tem certeza da salvação, na nossa mente não vai passar angústia, né, nem tribulação, nem ansiedade. Até vamos ter um pouco, né, irmãos, que nós somos humanos, mas a gente pede revestimento do capacete da salvação. E aí nós somos fortalecidos, nós somos renovados com essa certeza de que mesmo que passando aqui tribulações, nós vamos um dia estar com o Senhor na eternidade, né? A certeza da salvação. Então, os nossos pensamentos têm que estar revestidos desse capacete, né? E aí, com pensamentos santos, com pensamentos de submissão a Deus, de fazer a vontade do Senhor. E o cinturão, irmãos, o cinturão não está aí no item da revista, mas faz parte da roupa do sacerdote. E aí o cinturão também nos remete à armadura de Deus, né? Porque está lá em Efésios 6, que fala do cinto da verdade. Efésios 6,17. É parte da armadura de Deus. Fala sobre caráter, prudência, vigilância e verdade. Aí até o pastor Ronaldo, né, que ele gosta muito de brincar, ele falou, se uma pessoa tiver com uma calça frouxa e não botar o cinto, o que acontece com a calça, né? Ela cai. Então, o cinto, ele é para ajustar. O cinto, né? Quando a gente bota um cinto, a cintura fica marcada. Então, significa isso, o ajuste de Deus, né? Viver na verdade, sermos ajustados pela verdade do Senhor. Então, que nós possamos, irmãos, sempre pedir ao Senhor para nos revestir com a sua armadura. Porque se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, da cabeça aos pés, nós vamos estar, né, com as vestes santas e com as vestes de Cristo. Amém? E aí agora vamos passar para o item 2, que tem bastante coisa ainda. Eu vou passar assim rapidamente falando sobre isso e vendo na revista, amém? Vamos seguindo pela revista. O 2.1 diz assim, vestes de transformação, um novo começo. 2.1, a nova roupa do filho pródigo. Então, o escritor dessa revista usou o exemplo do filho pródigo, né? Porque quando ele volta para casa, ele recebe, né? O pai prepara para ele vestes novas. Então, aqui diz o seguinte, que a verdadeira restauração espiritual exige renúncia ao passado de pecado e a aceitação da graça de Deus. O filho pródigo, ele foi revestido porque ele renunciou ao passado, né? E esse revestimento, esse texto está lá em Lucas 15,
21 e 22, que é sobre a parábola do filho pródigo. Tá? E esse revestimento, essa renúncia, a gente só consegue em Cristo. Amém? O 2.2 é outro exemplo que o escritor da revista fala da capa de Bartimeu. Ele traz outro exemplo, está lá em Mateus 10, do 46 ao 52. É que quando nós conhecemos essa passagem, quando Bartimeu ele está, né, quando ele está clamando ao Senhor, quando ele está pedindo socorro ao Senhor, ele deixa a capa dele. Né? Aqui diz assim, ó, ao ouvir que Jesus passava, Bartimeu, o cego pedinte, começou a clamar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Embora tentassem silenciá-lo, ele perseverou em seu clamor por compaixão. Em resposta, Cristo o chamou e Bartimeu, cheio de esperança, lançou fora sua capa desvalida, que não valia mais, né? Simbolizando a libertação das antigas limitações. Ao levantar-se e ir ao encontro do Salvador, ele recebeu cura e sua vida foi transformada. Então, nós sabemos, né, que se nós entrarmos na casa do Senhor, né, pedindo cura, pedindo restauração, com certeza Ele vai nos dar novas vestes. Mas aqui tem um detalhe, ó, Ele deixou as velhas práticas. Então, vestes novas exigem também renúncia, né? Renúncia de velhas práticas. 2.3 é outro exemplo, né, que o escritor falou aqui sobre mudança de vestes. Está lá em Zacarias 3, do 1 ao 7, nós não vamos ler, porque, né, esse conteúdo é bem extenso. Não vamos ler o texto, mas vamos ler aqui na revista, que diz assim, ó, o sacerdote, trajado com vestes sujas, em uma das visões de Zacarias, foi purificado por Deus. Então, Zacarias teve uma visão de que o sacerdote estava com as vestes sujas. E ele foi purificado por Deus, demonstrando que a renovação espiritual chega por meio do arrependimento e santificação. Ainda diz aqui na revista, ó, apesar de Satanás tentar impedir seu ministério, o ministério desse profeta, no caso, o Senhor repreendeu o mal e o revestiu com roupas limpas, dizendo, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Essa referência aí. Então, irmãos, nós também, né? Se o inimigo tentar nos atingir com o mal, né, tentar manchar as nossas vestes, se nós clamarmos, o Senhor, Ele tem poder de nos dar vestes novas. Né? Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, né, trazendo os nossos problemas, trazendo nossas situações que nós passamos lá fora, e nos achando até mesmo, às vezes, indignos de servir ao Senhor, né, de trabalhar na casa do Senhor, porque esse sacerdote aqui, né, fala disso, do serviço. Mas quando nós pedimos ao Senhor, né, intercedemos, suplicamos com o nosso coração limpo, Ele repreende o mal que tenta nos atingir e nos renova para o serviço na casa do Senhor. Amém? Deixa eu voltar para ler aqui. Aqui diz assim, ó. Nessa visão, o Senhor repreendeu o mal, revestiu o profeta com roupas limpas. E isso é uma clara evidência da restauração pela graça divina. Para o quê? Para nós sermos líderes espirituais em nossas casas e em nossas comunidades. Então, aqui, ó, o sacerdote de vestes sujas, né? Não fala só do sacerdócio na igreja, fala também do sacerdócio nas nossas casas. Né? Muitas das vezes, o adversário tenta colocar nas nossas mentes
né, que nós não estamos em condições, às vezes, de falar com um filho, de falar com o marido, de falar com a esposa, de dar uma palavra vinda do Senhor. Ele tenta colocar coisas nas nossas mentes, dizendo que nós não somos capazes de liderar a nossa casa, que nós não somos capazes de ser sacerdotes no nosso lar, mas o Senhor vem, né, repreende o mal, repreende toda palavra contrária, repreende toda cilada do adversário, para que nós possamos ser sacerdote na nossa casa, sacerdote no nosso trabalho. É isso que o Senhor quer. Muito mais do que, muito antes do que servirmos na igreja, o Senhor quer que nós possamos ser sacerdotes na nossa casa. Amém, irmãos? Você possa receber isso. E, irmãos, quando você se sentir desanimado para esse sacerdócio no lar, ora a armadura de Deus, declara as palavras da armadura de Deus, coloca Efésios 6 lá, né, em algum lugar escrito e pede ao Senhor revestimento. Reveste o seu filho com as armaduras, reveste os pequenos com a armadura, porque o mundo está mal. Então, nós precisamos estar revestidos. E você tem autoridade no seu lar, você é sacerdote no seu lar, porque Cristo nos deu essa condição. Então, você se levante na sua casa como sacerdote e profetize a armadura de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém, irmão? Receba isso e pratique, em nome de Jesus. 2.4. O remendo novo nas vestes velhas. Diz assim, ó. Jesus usou a ilustração de um pano novo, sendo costurado sobre uma veste velha, para dizer que a combinação entre o novo e o velho provoca danos maiores, pois o remendo rompe o tecido. Está lá, né, em Mateus 9:6 e em Marcos 2:21 fala sobre essa parábola. Isso nos ensina que a transformação espiritual requer uma completa renovação em Cristo. Ao nascer de novo, devemos despir-nos das antigas roupagens e cobrir-nos das vestes do Salvador, vivendo em novidade de vida. Está aqui no slide. Amém? Então, não adianta nós tentarmos, né, colocar coisas novas naquilo que está velho, porque uma hora vai estourar, né? Não vai dar certo. Tentar usar velhas práticas, né? Então, nós temos que nos revestir do novo, da novidade de vida do Senhor. Amém? E aí, para encerrar, o item 3, vestes de vitória e santidade. A preparação para a eternidade. É o último item e a gente já vai encerrar. Diz assim, vestes de libertação, da prisão à liberdade. Aqui no 3.1, o texto fala de 2 exemplos, né, de quem estava preso e foi livre. Fala de José, que trocou as suas vestes, né, quando saiu do calabouço para se apresentar diante do faraó, e do rei Joaquim, que também estava preso e teve as suas vestes trocadas depois do cativeiro. E aí no final diz assim, ó, a libertação espiritual exige que abandonemos os trapos do passado e nos revistamos de uma nova identidade em Cristo. Essas mudanças indicam a transformação que ocorre quando somos libertos do pecado e recebemos a nova vida que Ele oferece. Só em Cristo, né, irmãos? Só em Cristo nós somos renovados e libertos do pecado. Por isso que as vestes do sacerdote e do sumo sacerdote falam de Cristo. Porque só vamos ter mudança de mente, mudança de atitudes, mudanças no falar, né? Se nós formos revestidos do Senhor nas nossas vidas. 3.2, veste de alegria, o manto da salvação. A revista diz assim, o Senhor substituiu o espírito de angústia por vestes de louvor,
Nossos trajes de pecado e sofrimento são substituídos por vestes de salvação e por um manto de justiça, que representam a restauração completa no Senhor. A obra da salvação transforma nosso estado espiritual. O Filho de Deus, Jesus, foi ungido e enviado para libertar todos os cativos e oprimidos, né? Então, vestes de alegria. Quando nós temos a salvação, nós somos revestidos da alegria do Senhor. Alegria que só Ele pode nos dar, né? Porque muitas das vezes nós estamos passando por lutas, estamos passando por tribulações, mas viemos à casa do Senhor e colocamos um sorriso no nosso rosto, né? Estamos alegres. Quem dá essa alegria, né, irmãos? Só o Senhor. Só o Senhor que pode nos dar essa alegria da salvação. A certeza da salvação nos reveste de alegria. E o 3.3, vestes de pureza, o chamado à santidade. 3.3. E eu vou ler só o que está na revista mesmo, porque aqui tem bastante coisa para nós lermos. Diz assim, ó, vestes brancas simbolizam os atos de justiça realizados pelo Espírito Santo. Somente o sangue de Jesus pode remover as manchas do pecado, tornando nossas vestes brancas. Esse aqui é o texto que nós já lemos, Apocalipse 7, 9, 13 e 14. Então, só vamos ter pureza e santidade através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica e nos dá santidade. 3.4, vestes para a batalha espiritual. E aí, mais uma vez, aqui também fala da armadura de Deus, né? Esse é o revestimento. Assim como o sumo sacerdote tinha a responsabilidade de interceder pelo povo de Deus, que ficou em minúsculo, me perdoe, nós, revestidos da armadura de Efésios 6, também devemos orar uns pelos outros, pela família, pelos vizinhos, pelos enfermos, pelos cativos. Então, como que a gente se reveste para orar? Como que a gente se reveste para a batalha espiritual? Nós nos revestimos com a armadura de Deus. Amém? E o 3.5, que é o último item, fala das vestes para as bodas do Cordeiro, a preparação final. E aí ele usou esse texto de Cantares 5, do 3 ao 6, que a noiva lá de Cantares, quando o noivo veio ao encontro dela, ela não estava preparada, ela perdeu a oportunidade de encontrar com o noivo, porque ela não estava com a sua roupa adequada. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente estar preparados para as bodas do Cordeiro, revestido com as vestes, né, que o Senhor quer para as nossas vidas, de santidade, de pureza, para que nós possamos, no dia que o Senhor vier nos buscar, nós estejamos preparados. Amém? E para encerrar, eu queria que os irmãos abrissem Apocalipse 19. Nós vamos ler o 7 e o 8. Apocalipse 19, o 7 e o 8. Vamos ler juntos, que assim a gente espanta um pouquinho o sono, né? Porque eu já falei bastante, nós já estamos encerrando. Apocalipse 19, 7 e 8. Nós vamos ler juntos. Amém? Regozijemo-nos, vamos, irmão, e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, esse é o nosso revestimento, esse é o revestimento da igreja, né?
para as bodas do Cordeiro, que possamos estar revestidos com as justiças dos santos, as justiças os atos de justiças do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E agora vamos para a conclusão. Ainda tem um item aí, meu irmão, por favor. Rapidamente a conclusão, vamos ler aqui Então vamos ler na revista. Diz assim, não precisa colocar não, vamos ler a conclusão da revista. Ó, as vestes, ao longo das Escrituras, simbolizam transformação, santidade e preparo espiritual. Da túnica de pele para Adão, a veste do filho pródigo, somos chamados a abandonar o velho e nos revestir de Cristo, por meio da justiça, pureza e vitória, preparamo-nos para o encontro final com o noivo nas bodas do Cordeiro. Que, trajados com essas vestes espirituais, possamos viver em fidelidade e serviço até o grande dia do Senhor. Amém? Não vou ler o restante não, que tem bastante coisa ali. Vamos ficar só com a conclusão da revista mesmo. Que o Senhor nos abençoe, tá? Que possamos lembrar disso, de nos revestir com as vestes do Senhor, o revestimento do Senhor, as vestes de santidade, para estarmos preparados para as bodas do Cordeiro. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.